meus amigos que acompanham a TV Comunitária de Cuiabá, estamos dando início a mais um podcast Agora Vai. Eu sou Rosângela Jobim e hoje eu tenho uma convidada especial, a Tenente Coronel Emirela Martins. Ela é coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. É coordenadora também da Patrulha Maria da Penha do estado de Mato Grosso. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante com ela, onde ela vai falar sobre as ações, da Polícia Comunitária e também da Patrulha Maria da Penha. Coronel, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Agora Vai, falando aqui com os nossos cuiabanos, os nossos mato-grossenses, falando do que vocês realizam dentro dessa instituição. Olá, Rosângela, muito obrigada pelo convite, agradeço em nome da nossa instituição, da Polícia Militar, cumprimento a todos os ouvintes, e quem está gravando também, também é possível acompanhar aí a filmagem, então cumprimento a todos aqueles que acompanham o seu programa e vamos lá, é isso aí, É isso aí, minha gente. Vamos começar falando um pouco, Coronel. Quem é a Coronel Emirela? Vamos ver de onde ela veio, se ela é daqui de Cuiabá, se ela é mato-grossense. Fala um pouco pra gente aí da sua história. Quem é a Emirela Martins, antes da polícia? Então, eu sou cuiabana, nasci aqui na cidade, a minha família é mineira, não são daqui de Mato Grosso, tanto do lado do pai quanto da mãe. E aí, com 8 meses, minha mãe foi para Goiás, A minha família andou um pouquinho antes da gente retornar para Cuiabá. E aí, nessas andanças, por conta do trabalho do meu pai, a gente passou por Goiás, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Viajou, hein? Bastante. E aí, tanto é que meus 2 irmãos, um é de Belo Horizonte, minha irmã, e o meu irmão é do Rio de Janeiro, Então, cada um de um estado. E aí, uma certa data, um certo período, a empresa que meu pai trabalhava ia abrir uma filial aqui em Cuiabá e surgiu o convite para ele, Vir para Cuiabá, junto com a equipe que ia abrir a empresa, a filial, ou então para o Rio de Janeiro. Eu só não me recordo se lá também ia abrir uma filial, mas eu lembro que tinha essas 2 opções, E a família sentou, conversou, das 2 propostas, e pensamos e analisamos. E a família da minha mãe morava aqui em Cuiabá ainda, Sempre morou aqui. E aí acabou que a gente decidiu por voltar para cá justamente porque a família estava aqui, Também uma das razões. E nisso a nossa história deu continuidade aqui, Estudei em escola pública, estudei apenas 1 ano em escola particular, algo que eu provoquei, porque eu queria muito entrar na Escola Técnica Federal, E na época que eu fiz, era aquela escola que todo mundo queria estudar, e era o teste seletivo extremamente concorrido, E eu muito preocupada com isso. Sempre fui muito estudiosa, mas preocupada mesmo assim, Aí eu pedi para minha mãe me colocar numa escola particular para eu me preparar mais para o teste seletivo. E aí passei, depois que eu entrei na escola técnica, eu fiquei sabendo que quem vinha de escola particular tinha que fazer uma pontuação maior do que quem vinha de escola pública. Sim, era diferente, Ou seja, eu dificultei mais ainda o meu processo, mas o que importa é que eu passei, Fiz um curso técnico de eletrotécnica, é um curso bem masculino, Tanto é que na minha turma só tínhamos 5 mulheres, o restante tudo era homem. Desde já enfrentou desafio, Exatamente. Então, como eu disse aqui nos bastidores, quem está trabalhando com violência doméstica, ela já é algo construído, entendeu? Ou então um chamado, alguma coisa, sempre tem alguma motivação por trás, que seja histórias de exemplo de mulheres fortes, ou até mesmo casos de violência que foi superado, e aí tomou isso como um trabalho para a vida, uma razão, ajudar outras mulheres, E eu acredito que o meu foi uma construção, Desde sempre, além de exemplos de mulheres fortes na minha família, Todas as mulheres, minha mãe, minhas tias, minha avó, são todas elas mulheres muito fortes e de exemplo, E também a construção da minha vida, da minha história. Então, fiz um curso técnico, depois que terminei os 4 anos na escola técnica,
a gente precisou fazer um estágio, né, no final no último ano, a gente precisou fazer um estágio, depois consegui uma vaga de emprego na área. Então era só homem, eu era a única mulher na empresa. E ali eu já enfrentei alguns desafios, né? Não nada velado, bem, né, descarado mesmo, né? Bem evidente, né? A resistência, né, de ter uma mulher chefiando um grupo de homens que fazia as obras, né? Eu que fazia a leitura dos projetos, que passava por que eles tinham que fazer, onde que eles tinham que quebrar, o que eles tinham que fazer, enfim. Então tinha uma resistência muito grande, né? Porque a mulher dela sabe mais do que a gente, por que ela recebe mais do que a gente, por quê, né? E outros contextos, né? Pelo fato de ser mulher, entendeu? Sim. Testes, né? Eu era testado o tempo todo para ver se realmente sabia do que eu estava trabalhando, né? Enfim, e graças a Deus eu consegui superar todas essas situações, né? E aí depois o CFO. O CFO foi uma escolha, né, que eu fiz. Vários da minha família são policiais militares, então eu já tinha um exemplo dentro de casa, né, do que era ser policial, do que é ser policial militar. E eu lembro que algo assim que me marcava bastante, que me marcou bastante quando eu resolvi ser policial, foram 2 motivos, né? Eu lembro que a gente passamos por uma avaliação psicotécnica, né? Faz parte do processo seletivo. E uma que eu desejava muito a minha independência, né? E eu via a Polícia Militar, o CFO, como uma oportunidade. E no teste seletivo, por que eu queria ser policial militar? Então eu via, através dos meus tios, em eventos que eu participava, que eu via a presença da Polícia Militar, que a função nossa é ajudar pessoas. Então era o que eu queria. Independente das circunstâncias, do que fosse, eu queria ajudar pessoas e por essa razão, foi essa resposta, inclusive, que eu dei no teste seletivo, porque eu queria ser policial militar. Eu lembro, inclusive, que um pouco antes, né, de fazer o concurso do CFO, algo que me marcou também. Que ano você fez? O CFO foi em 99. Foi em 98 e 99 eu entrei, né? E quando eu terminei a escola técnica, que eu fui procurar trabalho, apareceu uma oportunidade na antiga SEMAT, né? Agora, sim. Antiga SEMAT, cheguei, Energisa, né? Isso, eu cheguei a fazer entrevista e eu lembro que logo quando eu cheguei, o profissional que estava me entrevistando, logo de cara ele falou que eu não ia ter férias eu ia ter, lógico, né? Que eu não ia ter final de semana, não ia ter feriado, que era um trabalho de escala, né? Então, da mesma forma como é na polícia, se eu cair na escala de Natal, eu vou trabalhar no Natal, né? Mas que, além disso, né? Que eu ia ter que parar de estudar. Eu falei assim, aí não. Assim, trabalhar para mim em datas festivas não tem problema nenhum, mas parar de estudar eu não paro. Aí eu recusei o trabalho lá na rede SEMAT por esse motivo, porque ele falou que eu ia ter que parar de estudar. Eu falei, não, parar de estudar eu não paro. Ia ficar exclusivamente para a empresa, né? Eu ia parar naquele estágio, eu não queria, né? Eu um desejo muito grande de conquistar minha independência e ter uma vida digna. E assim, minha mãe sempre me ensinou algo que assim muito forte, né? Que as nossas conquistas têm que ser pelo estudo, pelo estudo, o único caminho, né? Então eu não podia parar, que eu ia ficar estagnada, eu não ia parar. E assim, eu sempre, é algo assim muito natural, que faz parte de mim, né? Da minha essência, o gosto pelo estudo. Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de aprender coisas novas. Então, assim, ia ser impossível eu parar de estudar. E aí cheguei na Polícia Militar e continuo no mesmo ritmo, estudando e trabalhando e cuidando das pessoas, né? Estamos aqui no nosso podcast Agora Vai, com a Tenente Coronel Emirela Martins. Tenente, após esse período aí de construção, né? Você já sabia o que você quer, ter recusado
esse trabalho porque iria te prejudicar, né, no seu objetivo, no seu sonho, que é continuar estudando, continuar se informando para que a vida possa ser melhor, né, no futuro. Sim. Aí veio realmente a Polícia Militar, né? Fez a prova do CFO e aí entrou. E aí, como foi? O CFO é engraçado, né? Sempre vem aquele questionamento se encontramos dificuldades por ser mulher e tal. Para mim, dentro desse contexto histórico que eu vim, né, de mulheres fortes, de mulheres que... Minha mãe mesmo é o meu maior exemplo, né? Ela foi atrás dos objetivos dela. Então, assim, é lógico, né? Todos nós somos influenciados pela cultura patriarcal, pela cultura machista, né? Somos criadas nesse ambiente, mas a minha mãe tinha essa característica, né? De não se limitar, de ir atrás do seu objetivo, né? O fato de ser mulher não ser um limite para ela. Sofreu algumas consequências por ser mulher e buscar o caminho dela. Então, assim, dentro de casa, a gente tinha algumas coisas, mas eu ainda não tinha aquele, como é que eu posso dizer, o discernimento. Sim, das questões de gênero, entendeu? Quando eu entrei na PM. Porque dentro de casa eu tinha um exemplo de mulher forte que foi atrás dos seus objetivos e que não se limitava por ser mulher. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tinha algumas coisas com relação à cultura patriarcal, né? A influência da cultura patriarcal. Por exemplo... Eu sempre estudei em escola pública, não foi porque eu quis. Minha família me colocou para estudar em escola pública. O meu irmão mais novo, ele sempre estudou em escola particular desde quando nasceu, desde quando começou os estudos dele, entendeu? E isso aí é uma consequência da cultura patriarcal, entendeu? Eu não julgo, não culpo, né? Eu entendo, né? Por isso que a gente estuda, né? Para entender esses processos. Mas é algo que também esteve presente na minha formação. Então, assim, dentro da academia, eu não tinha esse olhar ainda para essas questões de gênero, de diferença. Então, assim, eu não vi, para mim, ali, nenhum obstáculo. Falar assim, daqui vai ser mais difícil porque eu sou mulher. Não vi. Não tinha também, né? Eles, assim, a questão das atividades era tudo que os homens faziam, nós fazíamos, né? O treinamento era o mesmo, os exercícios eram os mesmos, as provas eram as mesmas. Então, assim, mas, assim, o que a gente tinha de questões de gênero era mais subliminar. Porque todos nós, inclusive os policiais, nós viemos da sociedade, nós somos influenciados por essa cultura e nós levamos para dentro das instituições os nossos valores, né? E aí isso aí tem que ser trabalhado de forma a não prejudicar o trabalho, né? A exemplo das ocorrências de violência doméstica. Mas, assim, para mim foi tranquilo. A questão de ser mulher, a única coisa que pesou é a questão da concorrência, né? A gente tem que estudar para poder... que ali é tudo por ordem classificatória, né? As melhores notas vai girando a classificação. Então tinha uma cobrança muito grande, né? Uma pressão muito grande para que a gente pudesse, entre nós, né? A questão de estudar para poder estar com uma nota melhor e estar entre os primeiros colocados. A senhora sentia, para você, né? Fica à vontade. Você sentia nesse período aí das cobranças, a exigência, né? Você sentia assim que pro lado feminino tinha mais exigência que pro lado masculino ou não era equiparado? Não tinha. Eu particularmente não senti que era mais exigido de nós, né, do que do masculino. De forma alguma, era igual. O que entre nós nos cobrávamos era essa questão da classificação para a gente estar bem classificada, né? Decorrente das consequências. De forma igual, né? Decorrente das consequências da classificação, porque as promoções depois vem tudo por ordem de classificação. Então, se eu terminei o curso em primeiro lugar, eu vou ser a primeira a ser promovida, entendeu? Então, tinha uma cobrança muito grande, porque aí, saindo do curso de formação, a história, né, já complica mais, né? Aí vem a questão, as construções profissionais, em cima da nossa classificação. Dentro desse período, teve alguma ocorrência, assim, que foi bem marcante na sua vida, que você até hoje recorda, sempre está lembrando, ou serviu de exemplo, né, para que você... São tantas, assim... De questões de gênero, teve uma que
Eu até relatei ela na minha primeira monografia e falo sobre ela nas minhas palestras para os policiais militares em especial, né, para poder provocar a reflexão neles. E foi bem no começo da Lei Maria da Penha, lá pelos anos de 2007, 2008. Eu lembro que foi bem após a lei. Era tudo muito novo. Com relação, né, à aplicabilidade da Lei 11.340, né? E para nós policiais era mais ainda, porque foi até objeto de estudo da minha monografia também, né? A questão do treinamento dos policiais com relação a uma legislação nova que chegou, né? Que interfere na nossa atuação. Então, naquela época, os policiais não foram preparados, né? Não sabiam assim, no que a lei ia mudar no dia a dia do trabalho deles, né? É algo, inclusive, que eu criticava à época, né? Porque, de fato, a lei trouxe mudanças mais significativas para o sistema judiciário e para a Polícia Judiciária Civil. Mas também mudou, né, algumas ações por parte da Polícia Militar, que nós somos a instituição que faz o primeiro atendimento. Quando o fato está acontecendo, no momento mais crítico, entendeu? No momento que a mulher, que seja no desespero, mas é o momento que a mulher está pedindo socorro, que ela ligou no 190 e pediu socorro. Então, o primeiro policial que chega lá, ele tem que estar preparado para atender essa mulher. Então, assim, e as discussões, as falas, os seminários, as palestras que ocorriam em torno da lei, né, da novidade, não envolvia a Polícia Militar. Eu falei, mas peraí, como assim? Nós também fazemos parte desse processo, temos que entrar nessa discussão. Né? São vocês que chegam primeiro, no primeiro momento, né? Temos que entrar nessa conversa. E não tinha, né? Então, os nossos policiais não foram treinados, né? E aí eu percebi uma ocorrência, inclusive foi essa ocorrência que me deu despertar para fazer a pesquisa. Eu era oficial de dia, é uma função que a gente fica responsável para coordenar os atendimentos das ocorrências do serviço no dia, né? E aí chegou uma ocorrência de violência doméstica, né? Na verdade, assim, na época a gente não usava esse termo, né? Era ocorrência Maria da Penha, né? Que era o termo que o pessoal usava, ainda usa, né? Aí, e que era para ser atendida lá no Residencial Sucuri, né? Hoje é distante, naquela época era mais ainda. Naquela época nem tinha asfalto, era mato de um lado do outro, nem tinha os residenciais próximos ali. Né? E aí eu lembro que era de noite, né? Era bem tarde, já meio que iniciando a madrugada, e aí eu rodando a cidade, a gente passou a ocorrência para uma determinada guarnição. E aí eu cheguei lá no quartel, em um dos quartéis daqui de Cuiabá, que, né, que a gente era responsável, e a guarnição que tinha recebido a ocorrência estava lá ainda, não tinha saído. Isso já tinha passado uns 20, quase 30 minutos. Já estava no comando? Eu era oficial de dia na época, eu era tenente, capitão. Eu coordenava o serviço de atendimento de ocorrências naquele dia, que cada dia é né, a escala. E aí eu questionei, né, a guarnição, porque que não tinha saído ainda, né, para atender a ocorrência. E mandei eles, vai logo, né, de praxe que a gente tem que fazer com relação a essa situação. E aí eles foram. E aí eles chegaram lá, a ocorrência era o ex-marido, né, tinha chegado na casa da ex-esposa e tinha iniciado uma discussão e quebrado todos os móveis, tudo a casa dela. Quebrou toda a casa dela, os móveis dela, tudo. E agredido ela, parece também, eu não me recordo disso. Eu me lembro do fato em si, da violência patrimonial, né? Que isso é violência patrimonial. Quebrou todos os móveis da casa dela. Aí a guarnição chegou lá e aí cumpriu todos os procedimentos que a gente tem que fazer. Entre eles, checar o nome das pessoas envolvidas na ocorrência, para ver se tem passagem criminal, se tem algum mandado de prisão em aberto. E foi justamente o que aconteceu, né? O suspeito, ele tinha um mandado de prisão em aberto por um outro crime, não me recordo qual, mas tinha um mandado de prisão em aberto.
Pegou, como era uma ocorrência, né, que foi irradiada pelo 190, pegou as partes, a mulher, a vítima e o autor, levou para a delegacia, isso já era madrugada. Chegou lá para fazer o boletim de ocorrência. Quando a gente está numa situação de flagrante, ou seja, a guarnição chega no local do crime na hora que o crime está acontecendo ou acabou de acontecer, é flagrante. Aí o procedimento junto à Polícia Judiciária Civil é outro. É um procedimento mais extenso. Demora um pouco mais para a guarnição concluir aquela ocorrência. O delegado vai ter que ouvir a vítima, o detido, os policiais, se tiver testemunha, ouvir também as testemunhas. Então, assim, fazer vários procedimentos que acaba delongando um pouquinho mais o serviço. Lá eles foram pelo chamado do 190, né? Isso. E não já pela questão Maria da Penha, não. Isso seria... Não, o chamado da ocorrência era uma ocorrência de Maria da Penha. Maria da Penha. Chegou lá e descobriu que, além da Maria da Penha, ele também tinha um mandado de prisão em aberto. Por um outro crime que ele cometeu. Então, eram 2 fatos que a patrulha... Dois fatos que a guarnição da polícia tinha que registrar no boletim de ocorrência. Aí chegou lá... mas primeiro a Polícia Militar faz um boletim e entrega para a Polícia Judiciária Civil, e aí depois, se for o caso de flagrante, que eles tomam os procedimentos para o flagrante, né? E aí a guarnição decidiu, de forma deliberada, fazer o registro apenas do mandado de prisão em aberto. E deixou... Não fez o boletim de ocorrência, não citou o crime de violência patrimonial, porque sabia que ali ia gerar um flagrante. Bom, eu estou deduzindo, né, que eles não queriam ficar mais tempo na delegacia, ou se foi simplesmente por machismo, ou falta de treinamento, conhecimento. O que eu sei, o que eu posso dizer aqui com convicção, que o policial, qualquer cidadão, né, para a mudança de tudo que a gente precisa melhorar no nosso país, é pela educação. Então, no caso dos profissionais, é o treinamento, é a capacitação, é a educação. Então, e os nossos profissionais, por muitas vezes, eles tomam uma conduta errada por falta de conhecimento, sim. Por falta de conhecimento, sim. Eu vejo policiais que não sabem. Teve uma recentemente agora, semana passada, uma vítima conversando comigo que o autor estava descumprindo a medida protetiva de urgência, né? E ela foi atendida por um policial civil, e o policial civil falou, o cara estava descumprindo por meio de terceiro, estava mandando um recado por terceiros, por outra pessoa. Não era ele direto com a vítima, né? E aí ela relatou essa situação para o policial civil falou que ele não estava descumprindo. E é descumprimento de medida protetiva. Claro que, assim, ficou bem claro que ele não tinha conhecimento do que configuraria um descumprimento, entendeu? Então, a gente precisa capacitar os nossos policiais. E aí, essa ocorrência que eu verifiquei, né, que eu acompanhei depois, no dia seguinte eu fui buscar o retorno, né, dela, aí foi que eu descobri que eles não tinham feito sobre a violência patrimonial. Pior ainda, tinha deixado a mulher lá na delegacia, ela sem condições de voltar, né, ou seja, não atendeu a situação dela, tudo errado. E aí foi quando eu me fez instalar, né, para fazer a pesquisa. Foi o gatilho, né? Foi o gatilho para fazer a pesquisa sobre violência doméstica por meio dos nossos policiais, por um olhar, numa perspectiva de gênero, né? Eu pesquisei como que a mulher policial, porque sempre há um questionamento que a mulher faz atendimento melhor, né? Uma outra mulher. Eu falei assim, será que é bem isso, né? Eu já tinha lido alguns materiais que não era bem assim. Então eu quis verificar isso dentro da minha instituição. Então eu investiguei se a mulher policial faz um atendimento diferente para a vítima de violência doméstica, né, comparando com o homem policial. E aí aproveitei também para ver essas outras questões, né, como que os policiais tratavam esse tipo de ocorrência, como que era o ponto de vista deles, e aí trouxe bastantes informações assim, bem interessantes com relação a isso. E essa ocorrência aí foi o que me despertou. Por que o policial demora tanto para sair, para atender uma ocorrência? A mulher está ali sendo agredida, tem que ter um atendimento de urgência. O tempo é a vida dela que está ali por um fio, né?
Ok, estamos aqui no nosso podcast Agora Vai, com a Tenente Coronel Emirela Martins, falando um pouco da Lei Maria da Penha, falando um pouco da Coordenadoria de Polícia Comunitária de Mato Grosso. Ela que é coordenadora também da Patrulha de Maria da Penha aqui no nosso estado. Né? Coronel, a senhora estava dizendo que é referente às ocorrências, né, sobre a qualificação dos policiais, né, no entendimento onde diferencia a violência doméstica, né, que está em si, como a ocorrência normal, né? E isso fez com que a senhora tivesse esse olhar mais sensível em busca de mais conhecimento referente a isso, né? Assim, eu queria contribuir de alguma forma pela minha instituição, né, nesse processo aí do enfrentamento à violência doméstica e familiar, né? E aí foi logo após a promulgação da lei 11.340, né, na época, inclusive, Mato Grosso foi o primeiro estado a instalar, né, uma vara de violência doméstica, uma vara especializada. E a época que isso ocorreu, em 2006, né, houve um evento grande aqui em Cuiabá para essa implantação, para essa instalação dessa vara. E aí, à época, veio algumas pessoas, algumas autoridades que fizeram parte do processo de criação da Lei Maria da Penha, do processo de defesa da Maria da Penha junto à OEA. E eu tive a oportunidade de estar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, dialogar com elas. E foi quando me deu despertar com relação às questões de gênero na sociedade. Até então eu sabia que existia, mas não tinha, como é que eu posso dizer assim, não tinha esse olhar mais apurado para a questão, entendeu? Muitas coisas passavam batidas, exatamente, né? Como é na sociedade, né? A gente naturaliza, né? Então, quando eu acompanhei, participei dessa solenidade de implantação da vara especializada de violência doméstica, acompanhando essas mulheres, a Valéria Panjarjan, a Silvia Pimentel, que foi advogada da Maria da Penha na OEA, e conversando com elas, aí foi que eu comecei a ter um olhar crítico para essas situações no meu dia a dia, nas minhas relações e principalmente nas relações profissionais, na minha relação profissional. E a partir daí que me despertou interesse em contribuir, em fazer algo por meio da minha profissão. E aí comecei a olhar de forma diferente também para como os policiais, né, os nossos policiais, faziam atendimento dessas ocorrências. E aí foi só crescendo, né? Comecei com uma pesquisa, uma pós-graduação em Direitos Humanos, e aí abordei essa temática na minha monografia. E aí foi seguindo outros estudos, todos eles dentro da área de violência doméstica. E eu acredito que todo esse processo, toda essa história que me levou hoje a estar à frente da Coordenação Estadual da Patrulha Maria da Penha. Algo, inclusive, que quando eu era comandante lá da base Araés, né, eu tinha vislumbrado, né, e já fazia, né, na verdade eu fazia dentro do que estava ao meu alcance, né. Eu era capitã, era comandante de uma companhia de polícia comunitária, então assim, eu não tinha uma influência, talvez não teria um alcance tão grande para poder influenciar toda a instituição, mas eu podia fazer dentro da minha área, que era a companhia de polícia comunitária que eu comandava. Então eu tinha identificado isso na lei, né? Já a lei trouxe essa novidade da medida protetiva, uma das principais ferramentas de proteção, novidades que foi trazida pela lei. E aí eu me questionei, mas o que garante que os homens vão cumprir essas ordens judiciais? Porque eu sempre falo, é um papel que o juiz assina, que o oficial de justiça vai lá e dá conhecimento para o agressor do que ele deve e o que ele não deve fazer. Mas quem garante que o agressor vai cumprir isso? Então foi um questionamento que eu tive lá quando a lei foi criada. Eu era comandante de uma companhia, já sabia, né, porque a violência doméstica é um crime recorrente, sempre com as mesmas pessoas. Então, como a gente trabalhava num bairro já todo previamente definido, eu já sabia as casas que sempre ocorria esse tipo de crime. Então, eu passei a visitar essas famílias que eu já sabia que tinha ocorrência de violência doméstica,
já nesse olhar de prevenção, de evitar que os fatos continuem, né, ocorrendo, se repetindo, né, levando suporte, informações para a vítima, porque a gente sabe que muitas delas permanecem no ciclo por falta de informação também. E de alguma forma para ver se contribuía para que o agressor não repetisse. Então já não tinha como eu fazer isso em toda a polícia, né? Mas dentro da minha competência eu fiz. E hoje, à frente da Patrulha Maria da Penha, eu falo que é uma realização de um sonho que eu tive lá como capitã. Hoje tem quanto tempo já que a senhora, que você, né, está à frente da Patrulha Maria da Penha? Eu assumi a função como coordenadora estadual, né? Coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Eu assumi em 2019. Na época, eu tinha saído do primeiro comando regional, que é responsável pelo policiamento na capital, né? Cuiabá, Santo Antônio, Chapada, algumas cidades mais próximas aqui. Tem mais umas 4 que eu não me recordo o nome agora. E aí, à época, tinha acabado de finalizar o projeto piloto da Patrulha Maria da Penha, né? A coordenadora, a coronel Rosalina, à época ela era coordenadora de polícia comunitária, ela implantou o projeto piloto, né? E aí logo quando finalizou o projeto piloto, foi produzido o relatório, foi apresentado os resultados extremamente positivos, né? E aí ela logo na sequência ela foi para reserva e o projeto ficou meio parado, né? E aí a Câmara Temática de Defesa da Mulher da Secretaria cobrou, né, a reativação, a reativação não, na verdade a implantação do serviço, né, de forma oficial, que até então o projeto piloto é para a gente descobrir o que precisa, a melhor forma de fazer, né, então todo aquele trabalho já tinha sido feito. E aí, à época, eu tinha acabado de chegar no primeiro CR, no primeiro comando regional, o coronel Rodrigues também junto, tinha uma semana, ele tinha chegado 2 semanas antes de mim. E aí ele puxou, né, a responsabilidade da Patrulha Maria da Penha para o primeiro CR, né, que é a execução, então tem que ir exatamente para as unidades que executam o serviço, né. E aí, quando ele falou, meu olhinho já brilhou na hora. Falei, pronto, né? Vem pra mim. Vem pra mim, que eu quero. É tudo que eu mais quero, né? Exatamente. E aí, logo que a gente terminou a reunião, que ele fez com os oficiais, né, passando as diretrizes de comando, eu já conversei com ele e falei para ele que eu ia assumir a Patrulha Maria da Penha. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho na capital. E aí eu estava em março, e fiquei até novembro de 2019. Dia 10 de novembro eu apresentei no Comando Geral, assumi a função da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, que tem competência de atuar em todo o Estado, né? Então tem competência para poder desenvolver ações em todo o Estado. Isso que eu ia ter uma pergunta para lhe fazer referente a isso, né? A Patrulha Maria da Penha, ela foi criada para atender o Estado, né? O Estado todo, né? Inicialmente o projeto piloto foi só aqui em Cuiabá para a gente levantar essas informações. Aí quando eu assumi essa função, que era algo que também eu já discutia, né? Falei assim, não dá para ficar só na metrópole, só na capital. Na verdade, a gente tinha algumas experiências já isoladas, né? Tinha em Barra do Garça, inclusive, que foi referência para a Patrulha Maria da Penha, exatamente como ela é executada hoje. Usamos também referência em Rondonópolis, também tem um trabalho antes da Patrulha Maria da Penha, com algumas coisinhas diferentes, né? Também foi usado de referência. Em Colniza, que foi realizado pela Sargento Cláudia, muito bravamente. E aí eu sempre questionava assim, não, mas a gente tem que oficializar, não dá pra gente ficar dependendo da iniciativa do comandante. Se o comandante quiser, tem. Se o comandante não quiser, não tem. Entendeu? Falei, não, tem que oficializar, tem que tornar regra em toda a instituição. E aí quando eu assumi a função, foi a primeira coisa que eu provoquei. E deu certo, Deu certo, graças a Deus. Nosso comandante-geral à época, né, o coronel Assis, aceitou, entendeu a necessidade, porque assim, a violência doméstica, ela em quantidade, é a ocorrência que mais acontece no Brasil.
Não é exclusividade de Mato Grosso, não é exclusividade de Cuiabá. Então não dá mais para a gente continuar trabalhando, atuando do mesmo jeito. Nós temos que desenvolver ações específicas para fazer o enfrentamento à violência doméstica. Então, pela Polícia Militar, é a Patrulha Maria da Penha. Estamos aqui no nosso podcast Agora Vai, com a Tenente Coronel Emirela Martins. Coronel, a gente estava falando sobre a questão da Maria da Penha, né? Como que é, uma pergunta assim que a gente sempre faz, né? É uma curiosidade. Como que é o funcionamento da patrulha? Vocês têm recurso? Como que é o efetivo de vocês? Para quando vem uma ocorrência, ou às vezes mais de uma, como que vocês fazem? Como que é a dinâmica aí de trabalho de vocês? Tá, é importante dizer, a Patrulha Maria da Penha, ele é um serviço pós-ocorrência. Ele não, a patrulha, os policiais que trabalham, que atuam na Patrulha Maria da Penha, via de regra, eles não atendem ocorrências que são geradas pelo 190. Essas ocorrências continuam sendo atendidas pelo serviço ordinário, né? Aí depois que essa ocorrência ela é atendida, é gerado o boletim de ocorrência, é solicitada as medidas protetivas de urgência, essas medidas são deferidas pelo Poder Judiciário e encaminhadas para a Patrulha Maria da Penha, aí que entra a Patrulha Maria da Penha para trabalhar, entendeu? É um pós-ocorrência para garantir que essas medidas protetivas de urgência sejam cumpridas pelo agressor. Por quê? É algo que a gente identificou especialmente no momento, no período da pandemia, né? O descumprimento das medidas protetivas de urgência e a nossa dificuldade de alcançar essas mulheres, né, que por conta da pandemia, né, não estavam denunciando, né? Tanto é que os registros oficiais de violência doméstica caíram nessa época, né, nesse período, mas não deixaram de existir. Exatamente, né? A gente sabe que dentro de casa o crime continuava a ocorrer, na verdade ele tinha aumentado, né? E aí nós ativamos, já tínhamos uma programação toda pronta, né, para ativar a Patrulha Maria da Penha já em março de 2020. E aí uma semana antes da gente começar a executar a solenidade de implantação, veio a suspensão de todos os trabalhos, todos os trabalhos que houvesse aglomeração de pessoas. Então a gente teve que suspender, né, a implantação da patrulha e reavaliar como a gente faria esse trabalho, né, essa implantação oficial. Então, assim, ele inicia depois que a ocorrência ocorre. Não é um trabalho. Nós também fazemos trabalho de prevenção, né, para evitar, mas de outra forma, né, junto às escolas, levando informações para as mulheres, para que aquelas que sofrem poder fazer a denúncia e aí ter acesso a todas as ferramentas, não só a patrulha, mas todas as outras demais ferramentas que existem para protegê-la, né? Mas a nosso objetivo de prevenção é no sentido de prevenção secundária, para evitar que o crime se repita. Então, você imagina, a mulher já pediu socorro para o Estado e mesmo assim ainda estava sendo vítima. Estava sendo violentada novamente, sendo agredida novamente. O agressor estava colocando em descrédito as determinações judiciais, entendeu? Então, a gente iniciou esse trabalho em conjunto aí com o Poder Judiciário para fiscalizar as medidas protetivas de urgência e, por consequência desse trabalho de fiscalização, o que a gente, na prática, ocorre com essa mulher? A sensação de segurança dela melhora. Ela se sente protegida. No que ela se sente protegida, ela volta a viver. Eu falo assim, de forma literal mesmo. Muitas das nossas acolhidas, elas ficavam presas dentro da sua casa. Paravam de trabalhar, de estudar, com medo de sair e deparar com o agressor. Pois é, às vezes a mulher, ela tem a medida protetiva, né, que foi solicitada, o agressor recebeu, né, o documento que ele está proibido de se aproximar lá de tantos metros daquela mulher, mas ele acaba não cumprindo. No caso disso acontecer, como que é feito essa fiscalização? A mulher que tem que dar Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. O fato é que só a medida protetiva de urgência, né, o deferimento dela, não traz essa segurança, essa sensação de estar segura.
né? Então, com o serviço da patrulha, a gente consegue potencializar. Não que vai, né, alcançar 100%, que são vários fatores que têm que ser considerados, né? E além dessa sensação de segurança para ela poder retomar a sua vida, a gente também consegue, né, evitar que os episódios se repitam, né? Novos episódios de violência doméstica, em especial o crime de feminicídio, que é o grande objetivo da Patrulha Maria da Penha, né? Evitar a ocorrência de feminicídio. E graças a Deus, desde quando a patrulha foi implantada, em julho de 2020, que era previsto para março, nós não temos nenhum caso de feminicídio entre as acolhidas deste trabalho. Quando elas são acolhidas, elas saem das suas residências e vão para um local específico ou não? Elas permanecem lá e recebem visitas? Não necessariamente. Funciona? Isso aí vai depender da situação de cada uma, né? Do contexto de violência que cada uma viveu, né? Para a gente poder fazer as intervenções necessárias. Então, assim, uma mulher nós recebemos uma medida protetiva para acolher uma mulher, que ela precisa, né? Além da medida protetiva, não a deixa segura, é necessário o acompanhamento da Polícia Militar. A patrulha faz um contato prévio, de preferência por telefone primeiro, agendando uma visita para ela, de preferência que essa visita seja na residência, né? Mas se ela não sentir à vontade, não ser o melhor local para ela no momento, né? A gente pode agendar em outro lugar que seja bom para ela, para a gente poder fazer essa visita. Mas damos prioridade, aconselhamos para que seja na residência, porque é o local que geralmente ela se sente mais tranquila, mais à vontade, inclusive para conversar. Isso é ali que acontece tudo, né? Exatamente. Onde ela vai emitir detalhes para... Sim. E aí é algo que a gente prepara os nossos policiais da patrulha para que eles possam fazer uma leitura além do que ela consegue verbalizar da ocorrência de violência doméstica. Por isso que nós preferimos fazer na residência, no local onde ela mora, né? Aí a gente conseguir fazer a leitura de outras informações, né? Principalmente na primeira visita, ela ainda está muito abalada, então ela tem ainda muita dificuldade em relatar, né, o que aconteceu, de gerar uma confiança com pessoas que, querendo ou não, são pessoas estranhas, né? São policiais, são responsáveis pela segurança, inclusive a dela, mas não deixam de ser pessoas estranhas, né? Então a primeira reunião ela é bem difícil, de gerar esse contato, esse vínculo, né? E principalmente de conseguir as informações necessárias. Então, assim, no ambiente a gente consegue extrair mais informações, principalmente se naquele ambiente familiar existe outras pessoas que fazem parte, né? Filhos, pais, avós, né? Então a gente consegue colher mais informações. Porque às vezes a violência acontece inicialmente com a mulher, mas atinge a família toda, né? Se naquele núcleo familiar, naquela casa, existir outras pessoas, todas elas são vítimas da violência. A mulher diretamente e os demais de forma indireta. Filhos, pais, avós, até os bichinhos. Todo mundo é vítima de violência de forma indireta. Não tem como não sentir. Não tem como. Um filho vê a mãe sendo agredida, o filho fica ali dividido entre o pai e a mãe, né? A mãe dessa vítima, né? Acaba sendo, às vezes, até vítima direta também, porque o agressor ameaça ou agride, né, fisicamente a mãe. Então, assim, são várias circunstâncias que a gente, realizando essa visita no núcleo familiar, a gente consegue extrair mais informações e vou além, né? Eu sempre falo isso, que por mais que a Patrulha Maria da Penha seja um serviço de proteção destinado à mulher, mas quando a gente atende uma mulher, a gente está atendendo todo o núcleo familiar, todos daquela família, todas as pessoas ligadas àquela mulher, que estão com aquela mulher nessa situação de violência, entendeu? A gente não fica restrito, a gente não fecha os olhos para as outras coisas. Então, por isso, é mais um fator importante da gente fazer essa visita dentro da casa da mulher. Porque se a gente identificar ali que aquela família está em risco alimentar, é feito um encaminhamento para assistência social. Por quê? Porque nós trabalhamos em rede com as outras instituições que são responsáveis pelo atendimento da mulher. Então, ali tem a assistência social, saúde, educação, Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário. Todos nós trabalhamos em rede, de forma articulada e conversamos diretamente,
tem a burocracia que é necessário para formalizar, né? Mas a nossa forma, o objetivo de uma rede de atendimento, de uma rede de enfrentamento, um deles é reduzir essa burocracia para garantir o atendimento mais célere para essa vítima. Porque as questões de violência doméstica não dá para esperar, não dá para... Tanto é que o deferimento da medida protetiva de urgência é previsto em lei, que o juiz tem o prazo de 48 horas no máximo para decidir. Então, ele tem que decidir porque são coisas urgentes. E se ele levar mais tempo para decidir uma medida protetiva de afastamento do agressor do lar, a mulher pode estar morta no outro dia. Exatamente. Já houve casos do agressor estar com o documento em mãos, que ele não pode aproximar, e ele invadiu e acabou assassinando a mulher. Teve um caso recente, semana passada, infelizmente perdemos mais uma mulher por feminicídio, lá em Gaúcha do Norte, salvo engano. Ela tinha feito o pedido da medida protetiva de urgência na delegacia e tinha sido encaminhado, né, para o Poder Judiciário. Eu acredito que... Eu não sei se estava dentro do prazo de 48 horas, não consegui essa informação, mas a medida não tinha sido ainda... emitida para ela, mas ela tinha pedido. Se ela tivesse feito o pedido, com certeza tinha sido encaminhado para a Patrulha Maria da Penha de Paranatinga, que é responsável por atender Gaúcho do Norte. Quem sabe salvaria a vida dela, com né? Com certeza. Eu me arrepio, não tem como. Eu fico, nossa, é muito triste, muito ruim. E a gente vê também uma coisa que eu tenho percebido, né? Que as mortes das mulheres, principalmente no interior do nosso estado, elas estão ocorrendo com muita crueldade. Na verdade, assim, é algo típico da violência doméstica, infelizmente, né? Você vê, assim, não querendo colocar em comparação, né, em pé de igualdade, nunca, mas assim, você vê rixas de grupos, né, criminosos. Eles vão lá dar um tiro, 2 tiros, né? Onde conseguir tirar, onde for que o tiro acertar, que tirar a vida, tá bom. A mulher não, a mulher tem um requinte de crueldade. Ele tem que desfigurar a mulher, porque atinge os seios, o rosto, o útero, coisas que representam o simbolismo de ser mulher. Ele não consegue simplesmente matar, ele tem que destruir a imagem de ser mulher, entendeu? Isso é muita maldade, muito cruel, entendeu? E é isso que a gente tem trabalhado para mudar, né? Não só aplicar as 3 funções da Lei Maria da Penha: a prevenção, né, trabalhar para prevenir, para mudar essa realidade social, esse fenômeno social de violência contra a mulher. Então, aí trabalhar questões de educação com as crianças e adolescentes e reeducação com os adultos, né, porque aí tem que trabalhar todo questões de cultura, do que ele aprendeu, né? Ele tem que reaprender a como enxergar a mulher na sociedade. A prevenção, a proteção da mulher quando ela foi vítima ou está sendo vítima de violência. Então, a gente ter mecanismo que possa de fato proteger ela para que evitar não só que ela sofra novamente uma violência, né, física, psicológica, mas que ela seja vítima de feminicídio. E a punição, que é a responsabilização do agressor de forma exemplar, né, para que e aí nesse conjunto desses 3P, prevenção, proteção e punição, a gente conseguir, né, trabalhar junto com a sociedade e mudar essa realidade nossa. Outro dia eu estava assistindo uma palestra sobre a Lei Maria da Penha, violência doméstica, e ao sair do estabelecimento, uma pessoa que estava lá fora falou a seguinte pergunta: vocês estão aí falando sobre a Lei Maria da Penha, né, que os homens batem nas mulheres, mas e quando as mulheres batem nos homens, vocês é da Penha? Sempre tem esse questionamento pobre, né, vamos dizer assim, né? A pessoa que não tem esclarecimento, né, aí faz esses tipos de comentário, também influenciado pela cultura patriarcal, né, que não entende que a Lei Maria da Penha, ela veio justamente para mudar uma realidade social em que a mulher é subjugada, né?
a realidade, os números mostram aí de forma evidente e inquestionável que as mulheres são vítimas de crimes por parte de pessoas conhecidas pelo seu marido, pelo seu ex-marido, por pessoas que fazem parte das suas relações íntimas de afeto, das suas relações familiares. Então, é uma realidade diferente do que acontece com os homens, né? E, obviamente, se existe sim, mas assim, se for colocar em comparação, é extremamente desproporcional, né? Os casos que acontecem com a mulher comparando com o homem, mas que tanto é que o homem não precisa de uma legislação específica para isso, porque a realidade dele é outra. E casos pontuais que ocorram, né, que acontece também, a gente não inclusive, não somos favoráveis a nenhum tipo de violência, nem do homem para a mulher, nem da mulher para com o homem, né? E quando isso ocorre, tem uma legislação, já existe uma legislação, né, que é destinada para isso, que é o Código Penal. Inclusive, o mesmo Código Penal é aplicado para os crimes de violência doméstica, que a Lei 11.340, com exceção do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, não criou nenhum crime novo. Todos os crimes que a Lei Maria da Penha trata são os crimes previstos no Código Penal. É a lesão corporal, é a tortura, é a tentativa de feminicídio, o feminicídio. Então, todos eles estão lá tipificados no Código Penal. É a violência, o estupro também, né? Estupro, isso. Às vezes o próprio os marido... crimes de violência sexual. Uhum. Né? Todos eles estão lá. De violência, os crimes de violência moral, né, que é a injúria, a calúnia, a difamação, são todos eles previstos no Código Penal. A Lei Maria da Penha não trouxe nenhum crime. O que trouxe é a forma de enxergar e de processar esses crimes de uma forma diferente, enxergar a questão de gênero que existe nesses crimes. Estamos aqui no nosso podcast Agora Vai, da TV Comunitária de Cuiabá, falando com a Tenente Coronel Emirela Martins. Ela está falando a respeito da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, como funciona a Patrulha Maria da Penha aqui no nosso estado e principalmente aqui na nossa capital, né, Coronel? Coronel, nós já falamos um pouco sobre o funcionamento, né, tem mais coisa. Da patrulha. Eu sei que tem longo. Bastante coisa ainda a ser falado, nosso tempo é curto. E isso que a senhora vem mostrando, falando para a gente sobre as ações, né, da Patrulha Maria da Penha, com a senhora é coordenadora, é muito importante, de suma importância, né, para a nossa população cuiabana e também mato-grossense que recebe atendimento, né, da instituição. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria que a senhora deixasse aqui uma mensagem muito especial da Coronel Emirela, né, dos trabalhos da Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, para os nossos cuiabanos, as nossas cuiabanas e os nossos mato-grossenses. Primeiro, o que eu quero dizer é que nós, mulheres, podemos fazer qualquer coisa. Tudo que nós desejarmos é possível a gente fazer. A única diferença, o único porém, é a preparação, a capacitação, preparação técnica e intelectual. Então, se eu desejo, eu te cito o exemplo mesmo da própria Polícia Militar. Há 36 anos atrás não tinha mulheres na Polícia Militar, né? Acreditavam que era uma profissão destinada apenas ao homem, que apenas o homem teria condições de executá-la. E nós estamos aí provando que, se nós estivermos decididas e preparadas para isso, a gente consegue fazer, né? Então, eu vejo que mulheres, colegas que fazem, por exemplo, alguns exercícios, né? A barra, na época da seletiva, a barra para a mulher era barra fixa, a gente tinha que permanecer imóvel lá por um determinado tempo. Hoje, as mulheres puxam a barra igual o homem, porque elas treinam, elas se preparam para isso, entendeu? Então, ou seja, a gente não quer aqui comparar a força física, né? Porque aí é questões biológicas, não tem o que comparar, o homem é mais forte do que a mulher. Mas quando a mulher se prepara até para as questões de que necessitam força física, ela consegue. Até na questão a senhora
tocou num ponto aí bem interessante da questão do teste físico, na questão da flexão, né? O homem era com a perna reta e a mulher com o joelhinho lá no chão, né? Mas temos muitas colegas que fazem igual o homem, sem colocar o joelho no chão, entendeu? Porque elas treinam, elas se preparam para isso, entendeu? Então, é prova que nós podemos fazer sim. Né? Tudo que o homem faz, a diferença é que a gente tem que estar preparada para isso, desejar isso. O que a gente sempre questiona, que a gente sempre fala, é a liberdade de escolha, né? A mulher tem que ser livre, não tem que colocar a mulher em caixinhas, né? É mulher, então tem que ser dona de casa. Se eu quiser ser dona de casa, eu vou ser dona de casa. Se eu quiser desejar ser mãe de uma família, né? Ficar por conta da minha família, eu vou ser mãe e cuidar da minha família. E é uma função de extrema importância, porque essa educação, essa mãe que está ali dedicada a esses filhos, são os filhos que serão os adultos da nossa sociedade. Essas crianças, sendo bem educados, nós teremos uma sociedade melhor. É tudo um efeito cascata. A gente tem que ter essa clareza. E tudo começa na base, na família, né? Não tem outro caminho. Não. E além disso, né, da mensagem que eu gostaria de deixar, além desse encorajamento, né, para nós mulheres, que às vezes nós vemos aí umas que querem fazer alguma coisa, mas ainda fica, né, titubeando, assim, na dúvida: será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou conseguir? Eu sou mulher, será que eu posso fazer isso? Machista. Né? Então essa é a minha mensagem para essas mulheres. E a outra é com relação especificamente à violência contra a mulher, né, os canais de denúncia. Nós incentivamos a sociedade a cumprir com seu papel de cidadão, ligando para o 190 quando presenciar, ver ou ouvir uma mulher sendo vítima de violência doméstica, salvar a vida dessa mulher. Não quer se envolver? Não precisa. Pode fazer a ligação no 190 de forma anônima, sem se identificar. Mas nós precisamos das informações precisas, né? O local onde está ocorrendo. Se a pessoa souber o nome das partes, informar o nome das partes. Se não souber, é um estranho, passar informações, características, né, do homem, da mulher, local onde está, ponto de referência, o que está acontecendo, para que a guarnição da Polícia Militar possa chegar o mais rápido possível e salvar a vida dessa mulher. Então, o nosso principal canal de denúncia 190 para o pedido de socorro de urgência, quando o crime está acontecendo ou acabou de acontecer. E o 180 e o 181 e as delegacias de Polícia Judiciária Civil para as denúncias de fatos que já ocorreram. Tem o botão do pânico também, né? O botão do pânico é mais uma ferramenta de proteção para a mulher, mas que ela só vai ter acesso depois que ela fizer o registro da denúncia dela. Por isso que nós incentivamos, denuncie, porque a partir da denúncia ela vai ter toda a ajuda, todo o suporte necessário para romper com o ciclo da violência. Entendeu? Inclusive, nós ainda estamos, infelizmente, né, a passos mais curtos, né, mas já estão iniciando trabalhos voltados para o agressor. Grupos de reflexão que promovem um processo justamente de reflexão sobre o comportamento dele diante dessa situação de violência doméstica. E já temos resultados extremamente positivos, né? Vários, com baixíssima reincidência entre os homens que participam desses grupos de reflexão. Então, ou seja, caminhos existem, mas nós precisamos saber quem são essas mulheres, quem são esses homens que precisam de ajuda. Ok, nós estamos aqui com a Coronel Emirela Martins, coordenadora da Patrulha Maria da Penha e também da Polícia Comunitária do nosso estado de Mato Grosso. Coronel, a senhora deixa aí as suas considerações finais para que as pessoas que acompanham a TV Comunitária e o nosso podcast Agora Vai possam conhecê-la, possam estar com vocês, possam, se puder, repetir os números, né, para as pessoas entrarem em contato. Sempre é bom a gente estar reforçando, né? Fique à vontade. Todas as instituições, eles têm uma porta de acesso para essa rede de atendimento, né? Mas nós divulgamos, como são vários, não tem como citar todos, né? Nós citamos os principais e os mais rápidos, vamos dizer assim, que é o 190 para ocorrências de atendimento de urgência, né? O socorro de urgência para
crime quando está acontecendo ou acabou de acontecer. E o 180, o 181 e as delegacias de polícia judiciária civil, em especial as de defesa da mulher, para os crimes que já aconteceram, né, que há mais tempo e que precisa de uma apuração aí para então essas mulheres serem acolhidas. E estou à disposição, né, de todos quererem, de repente, algumas perguntas, né, no privado, que ficam com receio, né, de falar, enfim. E seguirem as minhas redes sociais para que a gente possa continuar conversando. Tem bastante informações lá sobre violência doméstica, sobre ferramentas de segurança, portas de acesso, o que tem disponível aí no nosso estado para ajudar as mulheres e os homens também, né? Nosso trabalho não é contra o homem, é a favor da família, a favor do cidadão, tá bom? Parabéns pelo trabalho, coronel, aí à frente da Patrulha Maria da Penha. Com certeza, muitas vidas foram salvas e muitas vidas estão sendo salvas aí com essas palestras, né, com essas informações. E parabéns mais uma vez. As portas aqui da TV Comunitária estarão sempre abertas para que a senhora possa voltar em uma outra oportunidade, falar muito mais dos projetos, falar muito mais das ações da Patrulha Maria da Penha dentro da nossa capital, Cuiabá, e também do nosso estado de Mato Grosso. Obrigada. Eu sou Rosângela Jobim e nós estamos encerrando agora o nosso podcast Agora Vai. A convidada de hoje foi a Tenente Coronel Emirela Martins, coordenadora da Polícia Comunitária do estado de Mato Grosso e também da Patrulha Maria da Penha. Fiquem com Deus e um grande abraço. Até a próxima.